Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, repete comigo, Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este homem um dos principais dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu em uma figueira brava. Repete comigo, uma figueira brava. Nós vamos saber o que é uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Verso de número 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Ah, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, eu restituirei 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Por esta palavra, hoje a salvação chegou a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos. Subordinado ao Espírito Santo de Deus, mediante a leitura desta palavra, Deus brada ao meu coração ao tema dessa mensagem, que é feridas que vão valer a pena. Se você acredita neste culto, se você veio buscar uma palavra, uma resposta de Deus, eu vou contar de 1 até 3, se você acredita, você vai repetir comigo. Feridas que vão valer a pena. Vamos lá? 1, 2, 3. Feridas que vão valer a pena. Meu Deus, que lindo. De novo para nós vergonhar o inferno, vamos lá? Feridas. Glória a Deus. Bem verdade em dizer, se pregar sobre Zaqueu, temos que falar também da cidade de Jericó. Por quê? Porque percebe que o texto diz Jesus entrando na cidade de Jericó. Por isso que eu pedi para a igreja repetir comigo a palavra Jericó. Mas é importante nós sabermos que esta Jericó aqui não é a mesma Jericó da passagem de Josué. Aquela Jericó de Josué capítulo 3, capítulo 4, 5 e 6, ela é uma outra Jericó. Situado geograficamente, se você tiver um mapa da Bíblia aí, você pode olhar, na região, ela fica na mesma região, só que a localidade em si, ela não é a mesma localidade. E por que não é aquela mesma Jericó? Porque aquela Jericó, ela foi destruída por Deus. Por que ela foi destruída? Porque justamente o povo de Jericó não queria deixar que o povo de Israel, de Deus, passasse por dentro dela. Então Deus vai bradar do céu e vai dizer assim: Josué, ainda essa semana eu te dou Jericó em tuas mãos. E Deus destruiu tudo. Não só bastasse os muros, Deus matou as mulheres, Deus matou os homens, os animais que ali tinham, e os que sobraram, Josué entrou, o primeiro homem guerreiro da Bíblia, e destruiu todos a fio da espada.
com exceção de Raabe, de uma mulher que ela acreditou no Deus de Israel, e ela se manteve viva. Mas então aqui, esta é uma nova Jericó. Segundo os seus historiadores, daria aproximadamente 3 quilômetros de distância entre a Jericó antiga para esta Jericó nova. Por que é importante falar isso? Porque de uma vez que Deus ele amaldiçoou, ninguém tem o poder para desfazer aquilo que Deus desfez. Ou melhor dizendo, ninguém tem o poder de fazer aquilo de uma vez que Deus fez, sim ou não? E de uma vez que Deus fez, ninguém tem o poder de desfazer aquilo que Deus fez. De uma vez que Deus levanta, ninguém tem o poder de derrubar. De uma vez que Deus exalta, ninguém tem o poder de ultrapassar o limite de Deus. Então é importante nós dizermos sobre isso aqui. Por quê? Mas e essa nova Jericó? Percebe que essa nova Jericó, segundo a história também vai dizer, que havia alguns homens que tentaram reerguer a antiga Jericó, mas Deus os matou eles também. Então por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a nova Jericó, ela foi construída, mas diferente daquela, e percebe que há até alguns milagres dentro da nova Jericó. Percebe que Jericó, Jesus ele está passando em Jericó, ele cura um cego de Jericó. Inclusive Marcos, Mateus e Lucas, eles vão descrever a cura do cego. Algum vai dizer que havia um cego na entrada, outro vai dizer que havia um cego na saída, outro então o livro de Marcos vai dizer que havia 2 cegos. Isso aqui não é para confundir a mente, é para entender bem por quê. Percebe que quando eu venho para entrar aqui neste bairro, de uma vez que eu estou entrando por aquela entrada do AMA, ela se torna para mim uma entrada. Uma vez que eu estou saindo, então ali para mim ela se torna uma saída. Então por isso que o texto diz, havia um cego na entrada da cidade. O outro texto diz, havia um cego na saída da cidade. Mas vamos mais adiante daquilo que o Senhor está revelando para nós. Se de uma vez que Deus ele desfez, ele destruiu, e ninguém tem o poder para inverter aquilo que Deus fez, e aqui nós estamos diante de uma nova Jericó. E percebe que se você ler todo o livro do Novo Testamento, ao menos 6 milagres aconteceu na nova Jericó. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem situações na nossa vida, no passado, que Deus precisa destruir, Deus precisa acabar, Deus precisa detonar, para levantar uma nova história, uma nova vida. E aqui é uma nova Jericó. Por isso que Jesus ele entra na nova Jericó, e o milagre vai acontecer. O milagre só aconteceu porque foi necessário ter um novo recomeço. Sabe o que Deus está dizendo, pastor Aline, através dessa palavra? Se for preciso eu apagar o passado de alguém, se for preciso eu detonar, se for preciso eu derrubar o muro de Jericó, para escrever uma nova história, eu vou fazer. Quem acredita nessa palavra por causa dessas mãos levantadas? Deus está dizendo, eu estou escrevendo uma nova história na vida de alguém. Só quem acredita, levante a mão e faz aquele barulho que o diabo não gosta. Aleluias. Debaruti Rebia Prudicamanácia. Aleluias. Aqui é a nova Jericó. Milagres aconteceram aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Se for preciso eu vou destruir o passado, eu vou apagar, eu vou destruir, eu vou acabar, mas se for preciso eu vou escrever uma nova história. Porque eu estou pregando para alguém que entrou aqui nesta noite e que você precisa de ouvir essa palavra. Porque tem pessoas que entraram aqui que o teu passado é triste, o teu passado te traz hoje talvez uma infelicidade, mas Deus está dizendo assim: filha, filho, deixa eu escrever uma nova história na tua vida. Pastor, eu posso profetizar? Eu vou profetizar. Parece que eu vejo Deus pegando um caderno, entregando na mão de alguém, está dizendo assim: eu estou escrevendo uma nova história na tua vida. Abre a primeira página. A primeira página está escrito caminho da felicidade. A segunda página está escrito hoje eu escrevo uma nova história na tua vida. A terceira página está escrito eu tenho um projeto novo na tua vida. Demaruti Rebia Prudicamanácia.
Aleluias. Aleluias. Aí percebe que Jesus ele entra na cidade de Jericó. E tem uma grande multidão querendo ver Jesus passar. Aí percebe que o texto vai dizer que quando Zaqueu chegou para ver Jesus, ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque se já havia uma grande multidão. Espera aí. Se quando Zaqueu chegou, já havia uma grande multidão, e ele não conseguia ver Jesus passar, então automaticamente ele chegou por último, sim ou não? Sim, ele chegou por último. Vamos ver quem pega isso aqui. Então o negócio não é quem chega primeiro. Opa, alguém está pegando aqui. Se você for num banco, não é necessário pegar uma senha para ser atendido? Então vai ser atendido segundo a ordem, sim ou não? Se você for em um emprego, uma empresa, vai se formar uma fila lá, sim ou não? E de acordo com aquele que chegou primeiro vai ser atendido, sim ou não? Então percebe que aqui Jesus entrou na casa de Zaqueu, não foi porque Zaqueu chegou primeiro, na vontade de ver ele. Porque permita-me fazer uma conjectura, estudioso da Bíblia Sagrada. Vamos supor que Jesus passou lá meio-dia, sonoplasta, que está me ajudando a ministrar essa mensagem. E Zaqueu chega 1h. Então se Jesus fosse entrar em quem queria ver ele, então automaticamente Jesus iria entrar na casa de quem chegou primeiro, sim ou não? Então eu começo a descobrir que o negócio não é quem chega primeiro. É o que então, pastor Gabriel? É quem vem com propósito. Não está entendendo aqui. Você quer ver só? Por que Deus me deu esse tema? Feridas que vão valer a pena. Imagine Zaqueu chegando. O povo não gostava dele. Está dentro do texto. Por quê? Porque Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele trabalhava para os romanos. Mas o nome Zaqueu significa justo, íntegro. Pode procurar no dicionário bíblico. Homem honesto. Mas eles não gostavam dele justamente por causa da honestidade de Zaqueu. Percebe que Zaqueu, quando ele está tendo diálogo com Jesus, ele vai falar o quê? Mestre, se eu defraudei alguém, eu vou voltar e vou restituir 4 vezes mais. Aí imagine agora Zaqueu tentando ver a multidão ali cercando e dizendo, não deixa ele vir aqui não. Ele indo para outro local também, não deixa ele vir aqui não. Esse é aquele cobrador de impostos, fechando todas as brechas, não deixando o Zaqueu ver. Sabe qual é o nome dessas pessoas? São matadores de sonhos, matadores de projetos. São pessoas que não acreditam em você, mas de uma vez que Jesus acreditou em você, Ele te escolheu, ninguém te para. Uma vez que Deus te escolheu, ninguém para na tua frente. E aí o que Zaqueu vai fazer? Ele vai ver uma árvore. Que árvore é essa? Uma figueira brava. A figueira brava no hebraico é chamado de sicômoro. E o que é um sicômoro? Sicômoro é aquela mesma árvore que o profeta Amós cultivava. Ela é cheia de espinhos. Os seus espinhos no seu tronco, nos seus galhos, ele daria aproximadamente entre 20 a 25, 30 milímetros de tamanho. Agora permita-me a minha imaginação ir até onde Zaqueu estava. Por quê? Porque quando eu estava estudando esse texto, eu pedi, Senhor, me leva lá, eu quero ver como Zaqueu subiu nessa árvore, eu quero ver como o Senhor passou. Imagine uma pessoa de pequena estatura para subir numa árvore. Se para nós normal já é difícil, imagina agora uma pessoa pequena subir numa árvore cheia de espinho. Imagina agora aqueles matadores de sonho que estavam ali olhando para Zaqueu e dizendo assim, ei, Zaqueu agora ficou doido, vai subir em cima de uma figueira brava. Imagina o Zaqueu colocando a mão, espetando, ele gritando, ai, repete comigo, ai. A palavra ai tem sinônimo de dor, de choro, de sofrimento. Eu imagino o Zaqueu talvez subindo, colocando as coxas sobre aquela árvore, as feridas, o sangue, aleluia, os espinhos entrando sobre a pele dele. Por quê? Porque não é a questão de quem foi primeiro, é a questão de quem saiu de casa com propósito. Quem saiu da tua casa com propósito? Porque quem não saiu com propósito, você vai entrar aqui frio, vai sair gelado. Mas quem saiu
saiu com propósito da tua casa, dizendo: hoje é domingo, culto da família, eu vou na igreja ouvir Jesus. Se você saiu com propósito, tenha certeza que Deus tem uma palavra, uma resposta para você. Demaruti Rebia Prudi Kamanácia. Aleluia. Redeminência, Ramushi, Hanaio, de Contessuia. Imagina Zaqueu subindo naquela árvore, os matadores de sonho olhando e dizendo assim: ei, Zaqueu agora ficou louco da cabeça, além de cobrador do imposto. Alguém olhando e dizendo assim: ei, Zaqueu, desce daí, será que vai valer a pena você subir aí? Mas quando Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, valeu a pena sim. Por quê? Desce da árvore, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você acredita, levante a tua mão o mais alto que você puder. O inimigo tem olhado para alguém aqui, tem falado: será que valeu a pena você sofrer por amor à obra? Será que valeu a pena você pegar a Bíblia e ir para a igreja de novo? Entra ano, sai ano, continua do mesmo jeito, a prova vai, a prova vem, mas te diz Deus para você assim: hoje me convém pousar na tua casa, na tua vida, no teu ministério, no teu chamado. Porque anda levastenia. Eu estou pregando para alguém aqui que você saiu debaixo da tua casa de luta, de prova, de angústia. Alguém olhou para você e disse: desista de tudo, para de ser crente, porque quanto mais você vai para a igreja, mais luta, mais prova você passa. Não é assim, irmãos? Parece que quando nós estávamos no mundo, tudo dava certo, era tudo uma coisa maravilha, mas quando Deus chama a gente, parece que as coisas se apertam, parece que as coisas ficam mais difíceis. Não é que fica mais difícil, é porque Deus está mostrando para o inimigo da tua alma que Ele é Deus na tua vida, que mesmo debaixo de prova, Deus te sustenta, Deus te leva, Deus te pega na tua mão. O diabo olha para você e diz assim: com que força ela já levantou a mão, já deu glória, já deu aleluia. Sabe qual é a força? É a força do céu. Aleluia, aleluia. Alamuri cancionaio, evosti randalanda cantonia. Aleluia. Este bauê de canto mando réua. A Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Valeu a pena ou não valeu o sofrimento? Valeu a pena ou não valeu as feridas? Aleluia, aleluia. Repete comigo: feridas. As feridas, elas causam dores. A ferida, ela sangra. A ferida, quando ela dói, nós dizemos ai. Ai, tem a palavra ai, tem sinônimo de dor, de sofrimento. Quem pode repetir comigo? Marcas. Após a ferida, pastores, quando a ferida cicatrizar, vai ficar a marca. Quem é que já cortou o pé, cortou a mão, a perna? Você sangrou, mas depois daquela ferida ficou a marca. Repete comigo: cicatrizes. Feridas, marcas, cicatrizes. Depois que sai a marca, vai ficar as cicatrizes. As cicatrizes, ela vai durar anos. Tem pessoas que queimou a perna no escapamento da moto, já passaram anos e mais anos e fica a marca. Tem pessoas que fez cirurgia, a cicatriz fica por muito tempo. Eu imagino Zaqueu levando aquelas cicatrizes. E sabe por que nós carregamos essas cicatrizes? É pela marca do sofrimento. Até agora eu estava falando do corte, da marca da cicatriz física, mas agora eu estou falando das cicatrizes espirituais. Deus sabe da onde Ele te tirou, Deus sabe do investimento que Ele fez pela tua vida, Deus sabe por onde você passou. Essas marcas, cicatrizes, é que vai te manter de pé na presença do Senhor. Se no corte, se na marca, se na ferida você não parou, o inimigo não conseguiu te parar. Se as feridas, marca, não te matou, então o que te fez? Te fez mais crente na presença de Deus.
Aleluias. Aleluia, sai da frente, Satanás. Que hoje nós estamos possuídos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós não temos medo de pregar para o inferno, não. Nós somos arrancador de alma da garra do inimigo. Sai da frente, porque hoje haverá festa no céu. Aleluia. Aleluia. Aí Deus entra na casa de Zaqueu. O povo começa a zombar, a rir, dizendo: se este fosse profeta, saberia que ele está entrando na casa de um pecador. Mas Jesus não veio para os santos, ele veio para nós falhos. Jesus, ele veio para nós pecadores. E percebe que Jesus, ele entra na casa de Zaqueu, e o texto diz bem claro que Zaqueu recebeu alegremente. E antes de que Jesus anunciasse a salvação para ele, Zaqueu se manifesta e diz assim: mestre, se eu tenho defraudado alguém, ou seja, se eu tenho maltratado, se eu tenho dado calote, se eu tenho perseguido, se eu tenho prejudicado alguém, no caso Zaqueu, como ele era cobrador de impostos, ele disse: se eu tenho defraudado alguém, ou seja, cobrado juro abusivo, ele disse: eu voltarei lá e restituirei 4 vezes mais. Após ele declarar a sua humildade, a sua simplicidade, Jesus disse o quê? Ô homem, por esta palavra, hoje a salvação chegou na tua casa. Percebe que houve primeiro um arrependimento para depois alcançar a salvação? Não tem salvação sem arrependimento. Não tem arrependimento sem mudança de vida. O arrependimento não é só eu dizer: eu me arrependo de ter feito isso, eu me arrependo de ter feito aquilo. Isso é apenas uma palavra. O arrependimento real é mudança de vida, é mudança de situação. Obreiro da porta que nos atendeu muito bem, que Deus te abençoe grandiosamente. E esta mudança de vida, ela traz uma o quê? Transformação. Infelizmente, tem muito cristão que vieram para a igreja, mas a igreja, o evangelho ainda não entrou nele. Às vezes precisa de aceitar Jesus de novo, porque arrependimento é mudança de atitude, é mudança de ato, é mudança de situação. Mas Jesus, ele entra na casa de Zaqueu. Dentro dos seus 3 anos e meio de ministério, Jesus entrou em 12 casas. Quantas casas? 12. A primeira casa que Jesus entrou foi nas bodas em Caná da Galileia. E ali aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Percebe que em todas as 12 casas que Jesus entrou, o milagre aconteceu. Opa, alguém entendeu aqui? As 12 casas que Jesus entrou, o milagre aconteceu. A segunda casa que Jesus entra, na casa de Pedro, qual o milagre que acontece lá? Ele cura a sogra de Pedro da sua febre. A terceira casa que Jesus entra, ele entra na casa de Mateus, ou Levi. Qual o milagre que acontece lá? Ele ganha Mateus para o reino do céu. A quarta casa que Jesus entra, é na casa dele, ele está pregando aquela passagem que eles colocam o paralítico por cima do telhado. Qual o milagre que acontece lá, pastor Gabriel? Aleluia, o paralítico sai andando? Não, o maior milagre foi Jesus perdoar o pecado daquele paralítico. Vou profetizar até você começar a entender, receber essa palavra e dar glória. A quinta casa que Jesus entra, na casa de Jairo, qual o milagre que acontece lá? Jesus ressuscita a filha de Jairo. A sexta casa que Jesus entra, na casa de Marta, Maria e Lázaro,
Qual o milagre que acontece lá, pastor Gabriel? Nenhum. Por quê? Porque Lázaro está doente. Ele sai e deixa Lázaro doente. Mas você não disse que cada casa que Jesus entrou, milagre aconteceu? Espera. Jesus sai, ele passa 4 dias fora. Quando ele volta, Lázaro está morto. Quando ele volta, ele diz: Lázaro, sai para fora. Ele só esperou o problema ficar mais difícil por causa desta mão levantada. A 7ª casa que Jesus entra na casa do Simão o fariseu. Qual o milagre que acontece lá? A mulher está ungindo os pés de Jesus. Ele perdoa os pecados dela. A 8ª casa que Jesus entra, na casa de Zaqueu. Qual o milagre que acontece lá? Jesus ganha Zaqueu para o reino do céu. Eu poderia dizer as 12 casas que Jesus entrou, mas o Espírito Santo de Deus, ele me incomoda para dizer que a próxima casa que ele quer entrar é na tua casa. Alguém entendeu ali? Se você acredita, levante a tua mão comigo e aponte em direção à tua casa. Aponte, porque o milagre lá dentro ainda essa semana será do tamanho da tua fé. Aqui não tem profeta de Facebook, aqui não tem profeta de internet, aqui não tem profeta de aplicativo, aqui tem profecia mediante a palavra de Deus. Eu não sei o nome da tua rua, o CEP da tua casa, onde você mora, mas o Espírito Santo, ele sabe o teu CEP, o nome da tua rua, ele sabe o número da tua casa, e o milagre já está batendo, aleluia, na porta da tua casa. É quando você voltar, glorifica a Deus, porque ainda essa semana terá salvação lá dentro da tua casa. Quem acredita nessa palavra? E quando você for embora, é que você vê um monte de pessoas com sacola, mochila, muamba velha na mão. Não se assuste não, porque é Satanás batendo retirada da vizinhança, da casa do fundo, da frente, porque a minha paz vai te acompanhar. Eu vou profetizar, Jesus. Eu vou profetizar. Posso profetizar, pastores? Tem pessoas que só têm paz quando vem para a igreja, pastor Aline. Já tem pessoas dizendo: vou voltar para casa. Vai voltar a contenda, a discussão, aleluia, a desunião. Mas Deus falou para mim: pode voltar para casa em paz, porque a minha paz vai te acompanhar. Entrou pessoas aqui nesta noite que talvez nem dormir você conseguia. Poderia até ter deuses reinando lá na redondeza, na vizinhança, no fundo, entre eles Marduk, Azera, Zebu, Dagon, aleluia. Mas o Deus que vai habitar agora, ele tem nome. O nome dele é Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O nome dele é Jeová Rafá, Jeová Jirei, Siquinu, Sabaó. O nome dele forma as 4 letras da transliteratura do hebraico. Qual é? YHW, que quer dizer Yavé. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. O nome dele é o guarda de Israel. E quando você voltar, você vê um monte de pessoas saindo da tua rua. Não se importa não, porque os inimigos batendo retirada da tua rua. Aleluias, aleluias. Ramah Halot Shaim Adonai, aleluias. Rebaixuia mandou quando mereia, Derio de faça muriante o cantoreia. Zaqueu agora é crente, não é mais aquele velho homem. Imagine agora Jesus saindo da casa de Zaqueu, a multidão toda olhando e dizendo: aquele cobrador de imposto, aquele trabalhador para os romanos. Jesus entrou na casa daquele homem. Imagine alguém olhando e dizendo assim: e ele agora é crente, com todo o passado dele, ele agora é crente. Parece que eu posso ver com os olhos da fé Jesus saindo, Zaqueu pegando toda a sua contabilidade, olhando folha por folha, nota por nota, e ele saindo de casa, alguém olhando e dizendo: lá vai o crentinho de novo. Só que dessa vez ele não sai com sua pasta e seus documentos. Dessa vez ele sai com a Bíblia na mão, o pergaminho que eles usavam na sua época,
Imagine Zaqueu agora indo e procurando a cada casa, e batendo palma em uma casa, ou tocando a campainha, ou chamando o que seja, conforme você entender. Alguém escutando, chamar dentro de casa lá fora, e alguém olhar e fazer assim: estão chamando lá fora, vê quem é. E quando olha, mãe ou pai, é aquele cobrador de imposto. Peraí, mas nós já pagamos para ele com juro, o que ele quer de novo? Não atende ele não, ele continua chamando. Imagine alguém olhando e dizendo: o que você quer, cobrador de imposto? Você quer levar mais o quê? Não temos mais nada. Parece que eu posso ver com os olhos da fé Zaqueu olhando e dizendo assim: hoje eu não vim cobrar, eu vim devolver aquilo que eu levei a mais. Parece que passou um vento sobre a tua vida. Eu não sei se foi na vida sentimental, eu não sei se foi na sua vida financeira, eu não sei se foi na sua vida humana ou na vida profissional, e desarrumou tudo, levou tudo. Quem dá ordem para o vento é Deus. O vento é uma das representações do Espírito Santo de Deus, junto com a pomba, e a mesma simplificação também da água e do fogo. Percebe que em Gênesis capítulo 1 a Bíblia diz que e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, ele movimentava as águas através do vento. Percebe que em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o Espírito Santo ele entra como formato de um vento. Então o vento também tem a representação do Espírito Santo de Deus. Mas parece que eu vejo alguém entrando aqui com a vida toda desarrumada, e Deus manda liberar uma palavra profética para você, dizendo: o vento pode ter passado, derrubado tudo, mas esse vento vai voltar, mas não vai levar o que já levou. Ele vai restituir aquilo que o inimigo levou. Quem acredita nessa palavra? Se tiver papel, caneta, pode anotar, porque parece que eu vejo o vento voltando, e Deus dando uma ordem para Satanás, Deus dando uma ordem para o patrão, e dizendo assim: devolve tudo que é da minha filha, devolve tudo que é do meu filho, aquilo que se perdeu. Parece que eu vejo Deus restituindo na vida de alguém. Não sei se é na vida sentimental, não sei se é na vida profissional, não sei se é na saúde, mas parece que eu vejo Deus devolvendo algo para a tua vida. Aleluias, aleluias. Quem pode dizer comigo: passa lá em casa, Jesus? Aleluias, aleluias. Quando você saiu da tua casa, você deixou um grande problema lá, e você veio para este culto, mas te diz Deus assim: tudo aquilo que ia ser notícia ruim, vai transformar em notícia boa. Com permissão do pastor, eu quero pedir para a igreja colocar sobre os pés. Pode? Coloca sobre os pés, igreja. Vem louvar minha esposa. Aleluia. 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 Creia que Deus está restituindo na vida de alguém aquilo que o vento levou. Não sei se é através da tua oração, do teu sofrimento, ou se é por causa da calúnia de alguém, mas Deus está restituindo. Enquanto ela louva, entrega na mão do Senhor o teu problema, a tua dificuldade, que o mesmo Jesus que passou na casa de Zaqueu, Senhor, Ele está enviando um anjo na tua casa agora. Fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir, eu vejo Deus restituindo o sonho lá em casa, através dessa palavra e deste louvor. Vai na minha casa, Jesus, cura minha família.
Pastor Laércio, eu vou profetizar aquilo que o Espírito Santo de Deus está me mostrando. Entrou pessoas aqui nesta noite que talvez você estava jogando as suas últimas cartas. Você entrou nas últimas. Mas Deus te diz assim: assim como eu entrei na casa de Zaqueu, eu entro na tua vida agora e te dou força. Te pego pela tua mão e vou mostrar para o teu adversário que eu sou Deus na tua vida. Tem gente que estava dizendo: pai, eu não aguento mais. Filho, a prova está grande, a luta está grande, mas hoje é tua força. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não é dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta em vida. Talita cumi, levanta em vida. Em vida, em vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa. Está caindo revelação do céu aqui. A igreja quer isso? E já eu vou entregar a última revelação. Entrega o microfone. Deus está escrevendo uma nova história na vida de alguém aqui. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Deus está enviando um anjo lá agora, aonde você deixou o teu problema. Você crê nisto? Eu não sei se é o teu filho, não sei se é o teu esposo, não sei se é na vizinhança, mas Deus está enviando um anjo lá agora. A mão do médico está na mão de Deus. A causa que o juiz não deu está na mão de Deus. A causa que o advogado disse que não tem jeito, mas Deus ainda não disse não. Parece que eu vejo Deus pegando o papel de baixo e colocando em cima. Passa lá em casa, onde fazer morada. Passa lá em casa, Passa lá em casa. Onde fazer Escute. Imagino as pessoas procurando Zaqueu. Com certeza eles não encontraram mesmo Zaqueu lá. Por quê? Porque esse Zaqueu é um novo Zaqueu. Imagine missionária Neide, um abraço para o teu esposo. Eles entrando e procurando e não achando Zaqueu. Cadê aquele homem cobrador de imposto? Cadê aquele homem mundano? Parece que eu posso ouvir e ver com os olhos da fé Zaqueu olhando e dizendo assim: não me procure mais no meu passado, que eu não estou mais lá. Esta é a resposta que o inimigo vai ouvir de você.
Não me procure mais no meu passado, porque eu não estou mais lá. Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida. Agora eu estou em outro patamar. Eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de elevação espiritual. Por quê? Porque quando Deus eleva, Deus muda a nossa história, e Deus cumpre a tua palavra. Nós nos transformamos em um novo homem, uma nova mulher, é uma nova pessoa. Vão te procurar na calada das escondidas, e sabe qual é a resposta que você vai mandar para o inimigo? Não me procure mais no meu passado, eu não estou mais lá, porque Deus transformou a minha vida, Deus mudou a minha história. Aleluias. Hanakayoto komoshinayo. Ajigamuyo kandanaio sayudo. Hanayo koyoshiro toyohara. Hanayo koyeshinayo kodemianasi. Aleluias. Aleluias. Você não é mais aquela mulherzinha. Você não é mais aquele homenzinho. Você não é mais aquela menininha. Você não é mais aquele coitadinho. Você não é mais aquele tadinho dela, tadinho dele. Porque o Senhor mudou a tua história. Deus vai mudar a teu cativeiro. Não me procure mais no meu passado, porque eu não estou mais lá. Aleluia. Coitado daquele que não acreditou no teu chamado. Coitado daquele que não acreditou que quando você pegou a Bíblia, você veio para a igreja. Por quê? Porque mal ele ou mal ela sabia que Deus já tinha reservado uma história para a tua vida. Então o tema é feridas que vão valer a pena. Bem-aventurado és tu que sofreu por amor a essa obra, que passou por calúnia, perseguição, que passou por fuxirico, alguém dizendo desista, para, vão te procurar, não vão te achar. A resposta é: eu não estou mais no meu passado. Deus ainda muda história. Deus ainda muda cativeiro. Aleluias. Eu conheço alguém, para encerrar, que ninguém dava nada. Todo mundo desacreditava e dizia: nunca vai sair dessa vida, nunca vai sair dessa situação. Sabe qual é a resposta que ela dizia? Eu tenho uma promessa. Alguém dizia: coitadinha, coitadinho. Alguém chamava porque ficava com dó. Alguém dava oportunidade porque ficava com dó. E ela sempre dizia: eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Alguém chamava ela até de louca e dizia: coitada, já está ficando louca, porque de tanto ela dizer eu tenho uma promessa. Mas um dia a promessa de Deus cumpriu. E quando a promessa de Deus cumpriu, aqueles que não acreditavam tiveram que ver que Deus é Deus na vida dela. Eu estou falando de uma pessoa que eu vi com meus próprios olhos. Alguém achava que não iria casar, alguém achava que não iria adiante, mas Deus já deu para ela uma gravadora, e por sinal uma das maiores gravadoras do Brasil, a Toda Music. Ela já gravou 2 louvores pela gravadora, já recebeu mais um convite para gravar, já vai marcar o 3º louvor, já recebeu um convite para dizer: aleluia, faz uma música tua que nós vamos patrocinar. Deus já levou ela nos maiores congressos de missão do mundo. Deus já levou ela em um país fora do Brasil. Deus já levou ela em 5 estados do Brasil. Deus já levou ela na maior vigília da Debras. E quem não acreditava nela tiveram que fechar a rua. Ela saiu daqui do bairro em uma das limousines mais caras de São Paulo. Eu não estou contando o testemunho dela, eu estou profetizando na tua vida. A minha esposa, se você acredita, fica debaixo da promessa de Deus. Você não é coitadinha, você não é coitadinho, você é escolhida de Deus. Só quem acredita, levante comigo a mão direita, junto com ela a esquerda, e aplaude o nome do Senhor Jesus.